Boa noite, amados irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos vós, hoje e para sempre. Amém. Nosso bondoso Deus nos conduz, mais uma vez, guiados pelo seu Santo Espírito até a sua Santa Casa, onde juntos possamos, então, prestar culto que só ao Senhor é devido. Para este primeiro momento, então, gostaria de convidar você que baixasse a sua cabeça, para que assim possamos iniciar o nosso momento de culto orando ao nosso Deus. Oremos ao Senhor, Deus Santo, Deus Soberano, Deus Bendito, Deus Triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Ti, ó Pai, seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Nós nos achegamos, ó Pai, mais uma vez diante da Tua presença santa, nos prostramos diante do Senhor em oração, reconhecendo a Tua majestade, reconhecendo a Tua grandeza, a Tua santidade. Nós fazemos isso, ó Pai, confiadamente, porque sabemos que nas coisas concernentes a Deus era necessário que o mediador intervisse. Por isso nós nos achegamos confiadamente, porque sabemos que temos Cristo Jesus, sumo sacerdote, que adentrou a presença de Deus. E assim, ó Pai, por sua obra, por sua vida, por sua morte vicária e expiatória, Ele introduz não somente a nós, mas também as nossas obras diante do Senhor. Por isso, ó Pai, nós te pedimos que o Senhor Deus aceite o culto que agora nós prestamos. Nós que somos irmãos em Cristo, corpo de Cristo, nos achegamos todos juntos diante do Senhor para te prestar culto, para lermos a Tua palavra, desejosos de sermos instruídos por ela, desejosos de ouvirmos a Tua voz, ela que nos conforta, que nos corrige, que nos exorta, que nos mostra a direção o qual nós devemos seguir e que também acalma o nosso coração, acalma a nossa alma e nos faz descansar somente em Ti. Te bendizemos, ó Pai, por tão grande favor derramado sobre a vida do Teu povo. Isso é um extremo privilégio que nós temos, nos achegarmos diante do Senhor e prestarmos culto a Ti, ó Pai. Por isso nós te pedimos que o Senhor Deus conduza cada ato desse culto, recebe no alto dos céus o nosso louvor, o louvor dos nossos lábios, pois fazemos com sinceridade de coração. Recebe, ó Pai, a nossa adoração, recebe o culto que ora te prestamos aqui, porque fazemos isso mediados tão somente pelo sangue de Cristo Jesus. E é no nome dele no qual nós oramos e agradecemos. Amém. Gostaria de pedir que a amada igreja pudesse se colocar de pé, para que juntos possamos ler o Salmo de número 12. Faremos essa leitura de forma alternada. Salmo de número 12, leiamos de forma alternada. Diz assim a palavra do Senhor: ao mestre de canto, para instrumentos de 8 cordas, Salmo de Davi. Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros. Falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua me fala soberbamente. Pois dizem, com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, Tu nos guardarás, desta geração nos livrarás para sempre, todos juntos. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Podeis assentar? Juntos, então, entoaremos o hino de número 1, Doxologia.
Justo é o Senhor em seus santos caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor, perto está dos que o invocam, de todos que o invocam em verdade. Aleluia, aleluia. Amém. Meus irmãos, esse é o momento que nós temos do culto, de confessarmos assim os nossos pecados diante do nosso Deus. Sabemos que somos transgressores e temos desagradado ao Senhor e ao seu Espírito. E recebemos da parte do Senhor a instrução em Isaías 1, de 18 a 20, que nos diz: Vinde, pois, arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlatas, eles se tornarão branco como a neve, e ainda que sejam vermelho como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra, mas se recusardes e fortes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o diz. Amém. Vamos baixar as nossas cabeças e pedirmos perdão pelos nossos pecados. Em seguida estaremos orando, agradecendo ao nosso Deus pelo perdão. Nosso Deus e bendito Pai, nos achegamos mais uma vez, ó Deus, diante do Teu trono de graça, reconhecendo, ó Deus, que somos pecadores, conforme lemos na Tua palavra. Nós, ó Deus, devemos nos achegar ao Senhor, porque o Senhor nos promete que assim nos tornarão branco como a neve. Mas para isso, ó Deus, precisamos confessar assim os nossos pecados, porque o Senhor é justo para perdoar os pecados. Somente por meio de Cristo podemos, ó Deus, ser perdoados. Por isso, ó Deus, nos achegamos nesse momento diante do Senhor, sabendo, ó Deus, que somos pecadores, sabemos que somos, ó Deus, temos muitas vezes desagradado ao Senhor, Teu Espírito. Para isso pedimos que o Senhor perdoe assim os nossos pecados. Nos ajuda a andar em conformidade com a Tua palavra, ó Deus. Nos ajuda, Senhor, porque sabemos que somos fracos, ó Deus. Por isso nos achegamos diante dos Teus pés e Te pedimos que o Senhor nos perdoe. Acreditamos também, ó Deus, que o Senhor nos perdoa. Por isso, louvado e bendito seja o Teu nome e agradecemos por tudo em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, iremos nesse momento louvar o nosso Deus. E recebemos também a instrução do Senhor em Salmo 113, de 1 a 3, que nos diz: Aleluia, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol ao acaso, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Os que assim puderem, vamos ficar de pé, iremos cantar 2 cânticos ao único e nosso Deus é soberano. Único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei
ministramos o louvor ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroado estás, ó Rei Jesus, coroado estás, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Coroado estás, ó Rei Jesus, coroado estás, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus, fez separação das águas, terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo.
terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus, fez separação das águas e da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Os irmãos podem assentar-se. Meus irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas 21. Lucas 21, de 1 a 4. Leremos em uma só voz esses 4 versículos. Lucas 21, de 1 a 4. Esse é o momento de dedicação pessoal, o qual nós temos a oportunidade de depositarmos no gasofilácio os dízimos e ofertas ao nosso Deus. Leiamos todos em uma só voz. Todos encontraram? Vamos lá, todos juntos? Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas e disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram do que oferta daquilo que lhe sobrava. Esta, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todos os sustentos. Amém. Iremos cantar nesse momento oferta de amor e depositarmos aqui os nossos dízimos e ofertas no gasofilácio. Depois estaremos orando com o nosso irmão diácono Raimundo Filho, agradecendo pelos dízimos e ofertas. Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar como oferta viva em Teu altar. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar como oferta viva em Teu altar. Pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o Teu querer, faça o
que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Amém. Graça e paz vos sejam multiplicadas da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Bendito seja o Senhor nosso Deus. Podemos mais uma vez prestar culto ao Senhor, como também ouvimos da sua santa e bendita palavra. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14. A voz do pastor está um pouco fanha, que eu gripei de novo. Atos capítulo 14. E diz assim: em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por mão deles,
se fizessem sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus, associados com as suas autoridades para os ultrajar e apedrejar, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciaram o evangelho. Em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que, fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônia, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeado, porém, dos discípulos, levantou-se e entrou na cidade. Até aí no dia de hoje. Senhor nosso Deus, Senhor bondoso, bendito, Senhor que elucida a cada um de nós a sua santa palavra por meio do teu Espírito Santo. Te rogamos que nesta noite o Senhor fale ao nosso coração. Eu seja instrumento em tuas mãos para falar da verdade que está na tua palavra, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor, e ser gracioso conosco, para nos exortar, para nos ensinar, para nos aclarar os caminhos. É o que nós te rogamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós vivemos em tempos de grande confusão espiritual. Nós vivemos tempos na nossa atualidade onde o homem moderno, o homem da atualidade, julga-se por sábio, acredita ser sábio, como os atenienses, que nós veremos no capítulo 17, que se diziam sábios, mas adoravam um Deus desconhecido. Veja só, como que se adora um Deus desconhecido? Como que você vai adorar alguém que você não conhece? Mas eles se julgavam por sábios. Então, o secularismo de hoje, ele tem uma pseudociência ateísta e o relativismo moral vigente na atualidade ergue altares onde antes Deus é quem estava. Então, cada vez que o tempo passa, nós vemos mais pessoas deixando de dar a glória devida a Deus, ao Criador de tudo,
para dar a glória a coisas vãs, a coisas inúteis e fúteis. Não é à toa que nós vemos cada vez mais as pessoas deixarem de encontrar o propósito das suas vidas. Os homens se tornaram tão tolos em si mesmos, que eles não conseguem nem mesmo reconhecer a eles mesmos. É por isso que você vê pessoas que não sabem dizer se nasceram homem, se nasceram mulher, ou se nasceram outra coisa das que eles elencam. A confusão mental. Mas essa confusão, essa crise, ela não é só de agora. Ela também era dessa época que lemos aqui esse texto no capítulo 14, o primeiro século, o século do crescimento da igreja primitiva. Paulo e Barnabé precisaram enfrentar trevas semelhantes a essas que eu estou dizendo. Exatamente quando chegaram em Icônio, em Listra e Derbe. Isso é interessante porque nós vemos 3 aspectos fundamentais nesse texto. O primeiro deles é a pregação ousada do Evangelho. E nós veremos isso nesse texto. Os apóstolos não tinham medo de falar do amor de Deus, de falar do Evangelho. O segundo aspecto que nós vemos é a inevitável oposição do mundo contra este Evangelho, contra a palavra que é pregada. E o terceiro aspecto que nós vemos é a idolatria do coração humano. De maneira que nós hoje meditaremos nesse texto, considerando a seguinte proposição: o Evangelho, ele deve ser pregado, ele deve ser anunciado, proclamado, mesmo em meio à oposição e à idolatria humana. E nós veremos isso em 3 pontos. O primeiro deles é o seguinte: a palavra de Deus, ela sempre produz fruto e desperta oposição. A palavra de Deus, ela sempre vai produzir fruto, mas também despertar oposição. Nós vemos isso do versículo 1 ao versículo 7. Quando lemos o que está nessa porção, nós vemos que Paulo e Barnabé, ao chegarem em Icônio, foram à sinagoga para falar do amor de Deus, para falar do Evangelho. E falaram de tal modo, versículo 1, que uma grande multidão veio crer nas palavras que foram ditas. Então a palavra de Deus, ela produz fruto. Sempre será assim. Porque esse fruto não depende de nós que falamos, mas depende de Deus, do seu Espírito Santo, que age por meio dessa palavra. Então a palavra produziu fruto, mas a palavra também despertou oposição. Se você voltar os seus olhos para o texto, você vai ver no versículo 2: mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Sempre haverão pessoas, meus amados irmãos, que rejeitarão a verdade da palavra de Deus. E lembre-se que quando eu falo evangelho, nós que somos crentes também precisamos do evangelho. Porque também precisamos ser transformados por este evangelho, dia após dia. Precisamos ter a nossa rota corrigida dia após dia, para que nós não venhamos nos desviar completamente. Mas sempre haverão pessoas que rejeitarão a palavra de Deus. E isso não foi diferente em Antioquia da Psídia, que foi a minha exposição do domingo passado. Quando Paulo e Barnabé pregaram naquele lugar, e os judeus se tomaram de inveja. Se você voltar os seus olhos para o capítulo 13, no versículo 45, você vai ver isso. Mas os judeus
vendo as multidões, ou seja, vendo que toda a cidade afluiu para a sinagoga, foi para a sinagoga para ouvir a verdade do evangelho, eles se tomaram de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Muitos creram nas palavras ditas por Paulo e Barnabé, mas esses judeus incrédulos não somente não creram, como também incitaram aquelas pessoas a não crerem na palavra de Deus. Mas isso não foi, meu amado irmão, o motivo para que Paulo e Barnabé deixassem de falar da palavra de Deus. Porque o versículo 3 nos diz: entretanto, demoraram-se ali, o quê? Muito tempo. E eles se demoraram naquele lugar, mesmo sabendo que os judeus, que eram incrédulos, não todos os judeus, mas os judeus que eram incrédulos, estavam incitando os ânimos dos gentios contra Paulo e Barnabé. Mas eles permaneceram lá. Permaneceram lá e falando ousadamente no Senhor, que confirmava essa palavra através de prodígios e sinais. Isso é interessante porque com Cristo foi do mesmo jeito. O Senhor Jesus, quando passou a falar das verdades da palavra de Deus, quando Jesus passou a explicar a lei de Moisés, quando Jesus começou a demonstrar que aquele povo não deveria, e eu vou dar um exemplo para você entender, não deveria somente não adulterar. Eles não deveriam nem sequer olhar com desejo para a mulher, porque já era adultério. Ele suscitou muitas pessoas que acreditaram nele, mas também despertou oposição a ele. Porque sempre haverão pessoas que se posicionam contrário à palavra pregada. Eu sei que ninguém gosta de ter os seus pecados apontados, eu sei disso. Mas a questão não é ter os pecados apontados. A questão é a forma como as pessoas reagem a esses pecados apontados. Se com orgulho ou se com humildade. Se com orgulho, elas fazem como esses judeus incrédulos. Elas se irritam, elas fazem como fizeram com Estevão, rangiam os dentes, querendo matar Estevão, e apedrejaram ele, porque não aceitam ouvir a verdade da palavra pregada. Agora, por outro lado, há aqueles que reagem à palavra pregada com humildade, humilhando-se a si mesmo, sabendo e estando ciente de que de fato precisa ser corrigido, de que de fato precisa ser instruído. E esses alcançam bênção da parte de Deus. Mas a palavra pregada, de fato, ela produz o fruto, ela transforma vidas, mas ela também suscita oposição. Entretanto, não é por causa da oposição que nós devemos deixar de falar da mensagem do Evangelho. Então, meu amado irmão, antes de você pensar, eu não sei, pastor, eu acho que eu não devo falar, eu acho que eu não devo dizer isso ou aquilo, talvez a pessoa não goste, etc. Busque sabedoria da parte de Deus para que você fale o que precisa ser dito, porque a palavra de Deus, ela deve ser pregada. Você lembra do atalaia que eu já expliquei aqui? O atalaia tinha a responsabilidade de anunciar quando o perigo estava iminente. E se você sabe que existe alguém, seja parente seu ou não, que está caminhando para o inferno e que precisa ouvir a verdade da palavra, mesmo que doa, mesmo que confronte, porque vai confrontar, e você não fizer nada, você é culpado desse sangue.
Então nós somos convocados como povo de Deus, como servos do Senhor, como povo eleito de Deus, a falarmos a todas as pessoas que existe uma saída para o problema do mundo e dos homens. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não quero dizer com isso que quando nós falamos, o Senhor vai apagar todas as coisas, vai ser só coisa boa a partir disso, vai ser só vitória a partir disso, não. Pelo contrário, virão lutas, perseguições, como Paulo e Barnabé estavam sendo perseguidos de cidade em cidade. Eles pregavam, alguns criam, outros não criam, desejavam matá-los, eles fugiam e iam para outro lugar. Agora, eles fugiam não para fecharem a sua boca, mas para continuarem evangelizando e falando do amor de Deus. As ameaças não os impediam de falarem da palavra de Deus. Às vezes as pessoas não precisam nem nos ameaçar de morte, nem nos ameaçar de apedrejar. Elas só precisam esboçarem que não vão aceitar mais a gente na casa delas, se a gente falar da palavra de Deus. Só basta fazer isso. E aí a gente hesita de falar da mensagem da cruz. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós deixamos de agradar a Deus e queremos agradar aos homens, às pessoas. Pastor, o senhor está falando isso aí, mas o senhor não sabe como é ter uma família como a minha, os parentes, que não aceitam a verdade do evangelho de jeito nenhum. Eu já precisei falar da verdade da palavra de Deus e ser chamado de arrogante, de intransigente, de sabichão. Agora só quem sabe é ele. Mas eu vou fazer o quê? Eu vou me calar? Eu não sei que a pessoa vai tropeçar? Aí eu vou dizer, não, deixa tropeçar. Deixa assim mesmo, deixa assim, deixa se arrebentar. Não, enquanto eu puder falar, eu vou falar. Eu vou falar. Nós não podemos nos intimidar por conta da palavra que é pregada. Porque ela tem que ser pregada. Ela tem que ser falada. Então, quando você estiver lá no seu trabalho, lá na sua faculdade, lá nos seus afazeres, ou lá na sua casa, se você é alguém que tem vizinhos, né? Conversa com seus vizinhos. Preste atenção, porque Deus vai lhe dar oportunidade para você falar da palavra de Deus. E aí aproveite essa oportunidade. Lembre-se que todas as pessoas estão sofrendo. Não é verdade? É. Até os ricos estão sofrendo com a mudança do mercado. Todos estão sofrendo. Mas existe uma saída para aqueles que querem. Cristo Jesus. Porque quem tem Cristo Jesus, mesmo em meio ao sofrimento, tem um alento, tem um consolo. Que consolo? De que as coisas desse mundo, elas vão se acabar. E que vai vir uma segunda vinda, uma segunda vida, perdão. E essa segunda vida é na eternidade, quando nós seguiremos com o Senhor. Os que crerem. Nós não temos que esperar nesse mundo, meu amado irmão, a solução de todas as coisas. Porque a solução vai vir quando Cristo, de fato, vier na sua segunda vinda e levar o seu povo. Restaurar todas as coisas. Em segundo lugar, nós vemos que o poder de Deus acompanha a mensagem do Evangelho.
revelando a este Deus, mas também trazendo juízo. Porque depois de falarem sobre essas palavras e fugirem de Icônio, né? Versículo 6, eles fugiram para Listra, saíram de Icônio e foram para Listra e Derbe. Depois de falarem isso, eles chegaram lá em Listra e Paulo ordena, quando estava pregando ali, ordena que o homem que era aleijado, paralítico desde nascença, que ele se levantasse, que ele fosse curado. Viu que o homem tinha fé e diz que aquele homem deveria ser curado. Então fica de pé. Apruma-te, versículo 10, apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. O poder de Deus acompanha a palavra. Eu sei que hoje nós pregamos a palavra, mas nós não vemos esses milagres e sinais e prodígios como antes. Entretanto, não deixamos de ver o agir de Deus. Não são poucas as vezes em que eu trouxe aqui a lembrança, as respostas positivas das orações que temos feito aqui. E isso é poder de Deus. Isso é a ação de Deus. Então o poder de Deus acompanha a mensagem do Evangelho. Sim, acompanha sim. Mas acompanha revelando a esse Deus. Então, possivelmente esse homem que foi curado entendeu que estes homens, Paulo e Barnabé, eram enviados da parte de Deus, mas o poder de Deus também acompanha a mensagem, trazendo juízo. Porque outras pessoas, as multidões, não responderam de forma correta ao poder de Deus. Volte seus olhos para o versículo 11. Veja como foi que eles interpretaram este milagre, este poder de Deus. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônia, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter, essa nomenclatura é uma nomenclatura romana. Mas no grego, na mitologia grega, é Zeus. Então eles chamavam a Barnabé de Zeus e a Paulo, no caso Mercúrio, o nome romano, mas o nome grego é Hermes. Hermes era um deus responsável pela mensagem. Então, eles diziam que Barnabé era Zeus e Paulo era o mensageiro, era Hermes, porque era este o principal portador da palavra. E o sacerdote de Zeus, no caso aí Júpiter, cujo templo estava em frente à cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. O povo viu o poder de Deus, mas continuou cego e sem entendimento. Isso é interessante porque você vai ver que tem pessoas que, mesmo que você fale da verdade, fale da palavra de Deus, explique, mostre, demonstre, mas a pessoa permanece com o coração o quê? Endurecido, incrédulo, cego em seu próprio entendimento. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 1, por favor. Romanos 1, a partir do versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela
Injustiça. Primeira coisa, estes homens, eles escondem a verdade, eles impedem que a verdade seja falada, seja dita. E em lugar da verdade, eles preferem a injustiça, a impiedade. E por que Paulo está afirmando isso? Aí ele vai dizer, versículo 19. Porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, eles conhecem a Deus, eles sabem que existe a verdade de Deus, mas eles suprimem essa verdade, eles preferem suprimir essa verdade em lugar da injustiça. Eles sabem o que eles estão fazendo. Versículo 21. Porquanto todo o conhecimento de Deus, tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Então, eles não glorificaram a Deus. Agora, meu amado irmão, esse é um problema que existe desde a queda. Desde a queda, o homem deixou de glorificar a Deus para glorificar a criatura. Por quê? Porque foi Deus quem disse a Adão e Eva, olha, vocês não devem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí a serpente chega lá e diz, não, vocês podem comer sim. Agora, Deus não quer que vocês comam porque Ele sabe que no dia que vocês comerem, vocês serão o quê? Iguais a Ele, a Deus. Poderão discernir. E aí os homens, em sua idolatria, os homens que eu digo Adão e Eva, preferiram acreditar em quem? Na serpente. Pessoas cegas, nulas, em seu entendimento. Desde a queda, o homem troca a glória de Deus pela glória das criaturas. E ele prefere algo que possa ver, tocar, controlar, ao invés do Deus invisível e soberano. É assim que o homem faz. E por causa disso, sofreram juízo da parte de Deus. Porque mesmo diante do poder de Deus, eles não enxergaram o Deus verdadeiro. Diferente do que vai acontecer no capítulo 17 de Atos. Mas eles não enxergaram o Deus verdadeiro. Acharam que era Zeus, acharam que era Hermes, acharam que poderiam oferecer ali a eles sacrifícios e honrar a falsos deuses. Então o poder de Deus acompanha a mensagem do Evangelho, revelando a Deus, mas também trazendo juízo da parte desse Deus. Haverão pessoas que ouvirão da mensagem do Senhor. Haverão pessoas que conhecerão a transformação que Deus fez na sua vida, mas não reconhecerão o Deus verdadeiro. Continuarão cegos e nulos em seus entendimentos. A terceira verdade que nós vemos nesse texto, meu amado irmão, terceiro ponto, é o chamado ao arrependimento diante do Deus vivo, que acontece a partir do versículo 14. Paulo e Barnabé, ouvindo que esses homens desejavam sacrificar, oferecer sacrifícios a eles, e isso é interessante porque os caras são idólatras. Esses homens são idólatras, são envolvidos com toda espécie de impurezas,
e agora desejam oferecer sacrifício a homens, adoração a homens. Um judeu ouvir um negócio desse, isso é inadmissível. E é por essa razão também que eles rasgam as suas vestes, versículo 14. Ouvindo essas coisas, eles rasgam as suas vestes, saltam para o meio da multidão e clamam, dizendo: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos. Em outras palavras, não, vocês não entenderam, não. Nós não somos Deus, não. Nós somos homens. Eu vou falar para vocês quem é Deus de verdade. Eu vou mostrar a vocês quem é Deus de verdade. Aí ele diz: Vos anunciamos o evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Então esse Deus vivo, primeira coisa, ele é o quê? Criador de tudo. Esse Deus verdadeiro é criador de todas as coisas. Versículo 16. O qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Ele também é misericordioso. Ele tem um tempo em que vai fazer com que as pessoas conheçam a Ele. Mas mesmo deixando que alguns povos vivessem os seus próprios caminhos, versículo 17, Ele não deixou de ficar sem testemunho dele mesmo. Ou seja, as pessoas nunca viveram e nunca poderão dizer que jamais viram a Deus. Porque Paulo está dizendo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo. Então, existe testemunho da parte de Deus. Como? Aí ele diz, fazendo o bem, dando a vocês chuvas do céu, estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Até mesmo na graça comum, meu amado irmão. A revelação da parte de Deus. Agora, como nós conhecemos, uma revelação geral da parte de Deus. De que existe de fato um Deus. Mas as pessoas jamais poderão dizer que não conheceram a Deus. Ou que não viram a Deus. Viram no sentido de conhecer algo sobre esse Deus. Porque Deus não deixou ficar sem testemunho. Seja pela criação, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de sua mão. Seja pela providência de Deus, como todas as coisas elas se encaixam e acontecem nesse mundo. Deus deixou testemunho a respeito dele, a todos os homens. Para você entender melhor. Imagine um homem que anda na floresta, sozinho. E andando nessa floresta, ele vê pegadas, ele vê alguns elementos que dão sinal de que existe ali vida, de que alguém passou por ali. Mas ele nunca consegue saber quem deixou as pegadas, quem deixou aqueles elementos que dão sinal de que alguém passou por ali. Ele nunca consegue saber. Isso é o homem que conhece que existe um Deus, conclui que existe um Deus, mas nunca conheceu a Cristo, a esse Deus. Ele sabe que existe Deus, mas não chegou a conhecer esse Deus. E aí Paulo está dizendo, eu estou anunciando a vocês quem é esse Deus. Olhando para a ilustração que eu acabei de dizer,
É como se Paulo estivesse dizendo: olha, agora eu vou mostrar para você quem foi que passou nessa floresta e deixou pegada e deixou todas essas coisas. É essa pessoa aqui, é esse Deus aqui. Ó. Agora cabe a você crer nesse Deus. E esses homens creram? Veja o que diz o versículo 18. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifício. Ainda foi difícil fazer com que esse povo não oferecesse sacrifício a eles. O evangelho, meu amado irmão, ele deve ser pregado mesmo diante da oposição e diante da confusão, da idolatria dos homens. Mas ele tem que ser pregado. Ele tem que ser falado. Em todas as ocasiões. O texto se encerra, eu sei que eu tinha dito que era o versículo 18, mas o texto se encerra exatamente com a atitude dos judeus. Versículo 19 ele diz: sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e de Icônio. Os de Icônio você já conhece, porque está nos versículos 1 e 2 do capítulo 14. Eles não se satisfizeram em expulsar Paulo e Barnabé de Icônio e foram também a Listra para tentar pegar Paulo e Barnabé. E não só estes. Se você voltar os seus olhos no capítulo 13, os judeus de Antioquia da Psídia também foram até Listra para apedrejar a Paulo. Esses judeus, no versículo 45 do capítulo 13, que estavam tomados de inveja, blasfemando e contradizendo o que Paulo pregava. Paulo foi apedrejado, versículo 19 nos diz isso, mas não morreu. E também não deixou de pregar a mensagem do Evangelho. O Evangelho deve ser proclamado, mesmo em meio à oposição e idolatria dos homens. As implicações desse texto para nós, meus amados irmãos. Em primeiro lugar, creia que o avanço do reino ele é dirigido eficazmente pelo Senhor da igreja. A igreja cresce e o povo crê na palavra de Deus, não é por nossa causa, mas é por causa do Senhor. Porque você podia dizer, Paulo foi lá, pregou, mostrou, falou, mas o povo resistiu, não aceitou. Você não precisa estar preocupado com a aceitação do mundo, não. Sua preocupação é falar da palavra de Deus. Em todas as ocasiões. Quem faz o restante, quem faz crescer o reino, é o nosso Deus. Por isso, não se intimide em falar da palavra de Deus. E não se preocupe se aos seus olhos, aos olhos humanos, você acha que mesmo falando da mensagem da cruz, você acha que a pessoa não creu. Não se preocupe com isso. Faça o seu papel. Ore a Deus. E confie que o Senhor é quem faz crescer o seu reino. Agora nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos falar da mensagem da cruz. Onde nós estivermos. Segunda implicação para nós. Busque verdadeiramente a Deus. E não apenas os seus sinais. Isso é importante porque às vezes as pessoas são movidas por emoções, por sinais, por prodígios, por maravilhas.
E o mundo está cheio de gente assim, que vai atrás de pastores, de líderes e experiências espirituais que não tem nada a ver com a palavra de Deus. E elas acham que isso vai mudar. Eu estou dizendo para você nessa noite, não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Não ache que sinais, prodígios, maravilhas que as pessoas fazem aí fora, esses milagreiros, e que tomam para si mesmo a glória, não pense que isso traz mudança de vida. A única coisa que traz mudança de vida é a palavra de Deus. É a mensagem pregada. É ouvir a palavra e pôr em prática. É isso que traz mudança. Então nós não podemos estar atrás de sinais. Nós precisamos estar atrás do nosso Deus. Como o profeta muito bem disse, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. A terceira implicação para nós, meus amados irmãos. Somente Deus pode revelar a si mesmo. E eu estou dizendo isso para que você entenda que o mundo hoje confia na chamada ciência, como os antigos confiavam nos seus ídolos. Mas você precisa ter essa certeza de que a ciência, ela pode até nos mostrar como Deus criou, como as coisas aconteceram. Ela pode até fazer isso. Mas não pode jamais dar o conhecimento salvífico da parte de Deus. Nós não nos apoiamos em ciência puramente. Nós nos apoiamos na palavra de Deus. Às vezes as pessoas querem misturar a mensagem do Evangelho com aspectos científicos. Não, pastor, mas eu estou contextualizando aqui a mensagem para a pessoa entender melhor. Meu filho, a única coisa que traz salvação é a mensagem da cruz. É a palavra de Deus. Fale da palavra de Deus. Agora, tenha propriedade para falar da palavra de Deus. Mas fale dessa palavra porque ela transforma. Somente Deus quem pode revelar a si mesmo. E Ele fez isso através da sua palavra. Muito cuidado na escola que o seu filho vai, na sua faculdade, para você não se deixar enganar pelos ensinamentos falsos de querer entender a Deus através da razão. Nós não entendemos e não conhecemos a Deus através da razão, pura e simplesmente. Nós conhecemos a Deus através da sua palavra. É poder de Deus para aqueles que creem. Palavra de Deus. E Deus em Cristo continue a nos abençoar e nos edificar com a sua santa e bendita palavra. Amém. Nós agora participaremos da ceia do Senhor.
Aí. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 11. Vou colocar essa máscara e luva só para eu não ser irresponsável com esse alimento. Eu não tá falando em cima do pão aqui, gripado. Primeiro Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Este é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém. Meus amados irmãos, nós mais uma vez participaremos desse meio de graça que o Senhor nos dá, a fim de que sejamos não somente fortalecidos, mas santificados no Senhor. A ceia do Senhor, ela não é apenas um momento em que nós comemos simplesmente de um pão e bebemos deste cálice, do vinho, que faz parte desse cálice, mas é um momento em que o Senhor, e somente Ele, faz com que esses elementos, eles, pela ação do Espírito Santo, eles nos fortaleçam. Não é porque as vitaminas que estão no pão ou no vinho, elas nos fortalecerão. Não, eu estou falando sobre algo místico, sobre algo espiritual. Eu estou usando o termo místico só para que você entenda, sobre algo espiritual que vem da parte de Deus para nós. E nós temos o privilégio de participarmos desta mesa, porque esta mesa não pertence ao pastor, o pastor Herardo. Essa mesa pertence exclusivamente ao Senhor. E Ele convoca ao seu povo que venha participar dessa mesa. Assim cremos que fazemos isso não somente em memória do Senhor, que Ele não está aqui e nós estamos em memória do Senhor. Não. Nós fazemos isso porque cremos que a sua presença ela é real em nosso meio. Apesar de ser espiritual, não vemos com os nossos olhos carnais, mas ela é real. Se a presença de Cristo não fosse real, não haveria necessidade de que nós, então, examinássemos a nós mesmos, se Cristo não estivesse aqui. Examinarmos no sentido de avaliarmos a nós mesmos na participação da mesa do Senhor, para que não comamos nem bebamos desse cálice indignamente, e assim nos tornemos réus, culpados do corpo e do sangue do Senhor. Assim, portanto, nós teremos a oportunidade em que você silenciosamente orará ao Senhor, examinará a sua vida, avaliará a você mesmo, julgará a você mesmo, como o texto continua dizendo. Se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados pelo Senhor. Então julgue a si mesmo
para que você possa participar da mesa do Senhor. Dentro de alguns instantes, eu orarei em voz audível. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nosso bendito Salvador, Criador, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, Senhor, porque mais uma vez, pela graça do Senhor e exclusivamente pela Tua graça, nós poderemos, Senhor, participar da mesa do Senhor. Um momento especial em que nós seremos fortalecidos no Senhor, como também santificados, porque isso faz parte da nossa santificação em Cristo Jesus. Assim, Senhor, te oramos, te rogando que o Senhor tenha misericórdia de nós. Sabemos que nós não participamos pelos nossos méritos. Pelo contrário, participamos única e exclusivamente pelos méritos de Cristo Jesus. Pois foi Ele quem morreu na cruz. Foi Ele quem cumpriu toda a lei. E por isso te rogamos que o Senhor nos conduza na participação desta ceia do Senhor. Que os elementos aqui tomados do seu uso comum, agora, Senhor, consagrados a Ti, possam ser recebidos por aqueles que participarão. E assim, sejamos fortalecidos no Senhor, edificados pela ação do Teu Santo Espírito através deste sacramento. É o que nós te oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu peço aos amados irmãos, se você pertence a uma igreja genuinamente evangélica, se você tem estado em comunhão com o Senhor, que você possa participar dessa ceia. Você deve participar dessa ceia se você está nessa condição. Fique de pé e os elementos serão distribuídos pelo presbítero Paulo. Receba o elemento e aguarde para que nós ceiemos juntos. Mas tem um microfone aí. Pode cantar. Eu não quero pegar na Bíblia de novo. Senhor Jesus, na noite que foi traído, sabendo da morte que viria, mas também da salvação que seria estendida, ele estava com seus discípulos, tomou o pão e depois de ter dado graças,
ele o partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado em favor de vós. Fazer isto em memória de mim. Comam e façam isso em memória de mim. Assim, portanto, juntos comamos. Pode ir. Pendurado no madeiro, ó Jesus, pudeste assim destruir meu cativeiro e provar-me amor sem fim. O teu sangue foi vertido, expiraste, ó meu Jesus, e ficou por ti cumprido meu resgate sobre a cruz. Neste sangue que verteste, purifica-me, Senhor. Foi por mim que tu morreste, ser propício ao pecador. O teu sangue foi vertido, expiraste, ó meu Jesus, e ficou por ti cumprido meu resgate sobre a cruz. O teu sangue foi vertido, expiraste, ó meu Jesus, e ficou por ti cumprido meu resgate sobre a cruz. Depois de haver comido, o Senhor Jesus tomou o cálice e disse: esse cálice é o cálice da nova aliança, e representa o sangue dele, derramado para a remissão dos nossos pecados. Portanto, quando nós tomamos do cálice, e bebemos desse cálice, desse vinho, nós lembramos da morte do Senhor, do seu sangue derramado, até que ele venha. Tomamos juntos, bebamos. Senhor nosso, Deus nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. O Senhor, em sua soberana vontade, em seu soberano querer, providenciou salvação para cada um de nós, oferecendo o teu próprio Filho ali na cruz, fazendo com que ele mesmo pudesse não somente oferecer uma oferta agradável ao Senhor, mas também ser esta oferta agradável. O sacrifício para a remissão dos nossos pecados. E hoje nos lembramos disso, da tua crucificação, da tua morte, mas também lembramos da tua ressurreição. Por isso que fazemos esta ceia e ansiamos pelo dia que não mais faremos neste formato, mas quando estaremos na presença física do Senhor Jesus. O Senhor nos fortaleça, nos conduza, em nome de Cristo Jesus que te oramos. Amém. A igreja pode assentar-se.
Peço que todos abram seus inários, já nos aproximando do final do nosso culto, para que juntos entoemos o hino de número 6, Doxologia. A Deus supremo benfeitor, anjos e homens deem louvor. A Deus o Filho, a Deus o Pai, e a Deus Espírito glória dai. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos fazer a nossa leitura continuada no breve catecismo. Hoje leremos a pergunta 54. Leiamos todos juntos. O que o terceiro mandamento exige? O terceiro mandamento exige o uso santo e reverente dos nomes, títulos, atributos, ordenanças, palavras e obras de Deus. Amém. Amém. Convido o reverendo Herardo para que assim possa fazer a oração final e em seguida impetrar a bênção apostólica. Fiquemos de pé mais uma vez, meus irmãos. Senhor nosso Deus, felizes, Pai, chegamos até este momento. Gratos, porque podemos, Senhor, neste lugar, te oferecer um culto, conduzidos pelo Senhor. Fazemos isso atendendo à tua convocação, não como se o fizéssemos, como se não simplesmente não quiséssemos, mas nos regozijamos de estar aqui, porque o Senhor nos dá a oportunidade de podermos adorar ao Senhor. Como diz o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Bendizemos o teu nome, Senhor, porque o Senhor, mesmo sendo um Deus tão grandioso, poderoso, soberano, altíssimo, mas o Senhor recebe a adoração feita por cada um de nós aqui. Isso porque fazemos na mediação de Cristo Jesus, em seus méritos. Mas ficamos felizes por isso. Aqui somos fortalecidos pelo Senhor. Aqui somos exortados. Aqui temos os nossos caminhos corrigidos. Aqui temos ânimo para a nossa caminhada, a nossa vida cristã. Aqui temos da tua palavra verdadeira, viva e eficaz para cada um de nós. Senhor, nos ajude a fim de que possamos cada vez mais nos aproximar do Senhor. Ser misericordioso, ser, Senhor, amoroso para cada um de nós, bondoso, no intuito de nos fazer como ovelhas do seu rebanho, nos conduzir e nos fazer obedecer a tua palavra. E possamos cada vez mais ansiar, desejar e de fato cumprir o que a tua palavra diz. Para que sejamos abençoados e principalmente para que honremos ao nome do Senhor. Para que glorifiquemos o teu santo nome. Para que como imago Dei, como imagem de Deus que somos, possamos brilhar a luz do Senhor em nós, como o Senhor muito bem nos ensinou. Não se acende uma candeia para colocar escondida, pelo contrário, se coloca em lugar em que ela possa iluminar toda a casa. Usa-nos como instrumentos em tuas mãos, para falarmos do teu evangelho, da mensagem da cruz, da verdade, da tua palavra, onde quer que formos. Dá-nos a oportunidade, Senhor, de assim fazermos, que nos dá sabedoria para falarmos desta palavra.
Que teu nome seja glorificado nisso. Pai, toma as nossas vidas em tuas mãos. Abençoa-nos enquanto maridos, pais, esposas, mães, filhos, a fim de que possamos viver como povo de Deus, que leva o nome do Senhor, que não envergonha o seu nome, pelo contrário, exalta esse nome em tudo que faz. Portanto, toma em tuas mãos os nossos afazeres, Senhor, os nossos trabalhos, aquilo que deveremos fazer nessa semana. Nos abençoa, nos faz prosperar, e que teu Espírito nos incomode a fazer tudo para a glória do nome do Senhor. Abençoa os nossos lares, as nossas famílias, aqueles que não puderam vir, Senhor, que estão enfermos. Restaura-lhes a saúde, Senhor, por completo. E que teu nome seja glorificado nisso. Aqueles que estão em tratamento, conduz o tratamento a bom termo. Que teu nome seja exaltado nisso também. E aqueles que têm esperado por procedimentos de saúde, dá graça, Senhor, e abre as portas para que eles sejam feitos. Para que a saúde dos teus servos seja restaurada, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E agora, ide em paz. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. E que tenha misericórdia de ti. E que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz.